Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de administração de recursos materiais, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. A respeito das boas práticas na gestão de contratações e de materiais, julgue o item subsecutivo. São consideradas boas práticas na gestão de materiais o combate à obsolescência, a reutilização de materiais e a padronização de componentes. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As práticas mencionadas são amplamente reconhecidas como boas práticas na gestão de materiais, visando a eficiência, a redução de custos e a sustentabilidade. Combate à obsolescência. Implementar estratégias para evitar que materiais se tornem obsoletos, seja por meio de um controle de estoque eficiente que priorize o giro dos itens, seja pela identificação precoce de materiais com baixa demanda e pela busca de alternativas para sua utilização ou descarte adequado. Isso minimiza perdas financeiras e otimiza o uso dos recursos. Reutilização de materiais. Priorizar a reutilização de materiais sempre que tecnicamente e economicamente viável, reduz a necessidade de novas aquisições, diminui a geração de resíduos e promove a economia circular. Isso pode envolver o reaproveitamento de embalagens, componentes ou outros materiais em diferentes processos. Padronização de componentes. Utilizar componentes padronizados em diferentes produtos ou processos simplifica a gestão de estoques, facilita a manutenção, reduz a variedade de itens a serem adquiridos e armazenados, e pode gerar economias de escala nas compras. Ao adotar essas práticas, a gestão de materiais se torna mais eficiente, econômica e alinhada com princípios de sustentabilidade, contribuindo para o desempenho geral da organização. Questão número 2. Acerca de recebimento e armazenagem, julgue o item a seguir. A demanda que apresenta picos de consumo em épocas conhecidas é determinada e regular. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Uma demanda que apresenta picos de consumo em épocas conhecidas é classificada como demanda sazonal, e não como demanda irregular. A diferença entre os dois tipos de demanda é: demanda sazonal possui variações previsíveis ao longo do tempo, sendo influenciada por períodos específicos, como festas de fim de ano, verão, datas comemorativas ou ciclos agrícolas. Demanda irregular caracteriza-se pela inconstância e imprevisibilidade, sem um padrão definido de consumo ou período de alta. Produtos como panetones no Natal, roupas de inverno ou materiais escolares em janeiro seguem padrões sazonais, permitindo que empresas se antecipem e planejem estoques adequadamente. Já produtos de demanda irregular podem apresentar variações imprevisíveis, dificultando sua gestão. Questão número 3. Em relação à classificação de materiais e ao seu impacto nos procedimentos que envolvem o recebimento e a armazenagem, julgue o item a seguir. As classificações individualizadoras e definidoras são complementações essenciais em uma empresa que utiliza o sistema sequencial para codificação de materiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No contexto do sistema sequencial de codificação de materiais, as classificações individualizadoras e definidoras não são essenciais, já que esse sistema se baseia na atribuição de códigos sequenciais, sem necessidade de detalhamento adicional para a identificação dos itens. O objetivo do sistema sequencial é simplificar a organização do estoque, atribuindo códigos conforme os materiais são registrados, sem necessariamente seguir uma lógica classificatória avançada. Diferentemente de sistemas que utilizam códigos estruturados e hierárquicos, o sequencial não demanda segmentações ou atributos específicos para cada item. Portanto, a afirmativa está incorreta, pois não há necessidade de complementação com classificações individualizadoras e definidoras no sistema sequencial de codificação. Questão número 4. Acerca da administração de material e patrimônio, julgue o próximo item. Na classificação de materiais, o atributo da flexibilidade refere-se à necessidade de tal classificação ser direta e simples. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. Na classificação de materiais, o atributo da flexibilidade não se refere à necessidade da classificação ser direta e simples, mas sim à capacidade de adaptação da classificação para atender às mudanças nas necessidades da organização. A flexibilidade na classificação de materiais está relacionada à adaptação a novos produtos e processos. Permite ajustes na categorização conforme mudanças tecnológicas ou operacionais. Facilidade de atualização. Uma classificação flexível possibilita a inclusão de novos itens sem comprometer a estrutura do sistema. Compatibilidade com diferentes métodos de gestão. Pode ser integrada a outros sistemas de controle de estoques e logística. Já a necessidade de a classificação ser direta e simples está ligada ao atributo da praticidade. Questão número 5. Quanto à classificação dos materiais, julgue o item a seguir. Da classificação relativa à estratégia de compras, que segmenta os itens quanto à origem, resultam os grupos de produtos verticalizados e horizontalizados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A classificação relativa à estratégia de compra segmenta os itens com base em diferentes critérios, mas não resulta diretamente nos grupos de produtos verticalizados e horizontalizados. Aqui está a diferença. Produtos verticalizados são aqueles cuja produção e fornecimento estão concentrados em uma cadeia controlada pela empresa, geralmente envolvendo fabricação própria ou fornecedores exclusivos. Produtos horizontalizados são obtidos de diversos fornecedores em um mercado mais amplo, sem dependência de um único fabricante ou distribuidor. A estratégia de compras pode classificar materiais conforme origem, criticidade, frequência de aquisição e impacto financeiro, mas a segmentação em verticalizados e horizontalizados está mais relacionada ao modelo de produção e fornecimento do que à classificação de materiais. Questão número 6. Acerca de gestão de estoques, armazenagem e distribuição de materiais, julgue o item que se segue. As classificações ABC e XYZ podem ser utilizadas simultaneamente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As classificações ABC e XYZ podem ser utilizadas simultaneamente, pois cada uma aborda aspectos diferentes da gestão de estoques, complementando-se para um controle mais eficiente dos materiais. Aqui está como cada classificação funciona. Classificação ABC. Segmenta os itens com base em valor e impacto financeiro, dividindo-os em 3 categorias. A. Itens de alto valor e impacto no custo total, exigindo maior controle. B. Itens de valor intermediário e importância moderada. C. Itens de baixo valor e impacto, normalmente adquiridos em grandes quantidades. Classificação XYZ. Foca na previsibilidade da demanda dos itens, categorizando-os da seguinte forma. X. Itens com consumo estável e previsível, facilitando reposição. Y. Itens com consumo moderadamente variável, exigindo ajuste de estoque. Z. Itens com alta imprevisibilidade, necessitando estratégias flexíveis de reposição. Ao aplicar ABC e XYZ juntos, uma empresa pode cruzar as informações e priorizar estoques com maior impacto financeiro e variabilidade na demanda. Por exemplo, um item AX seria um produto caro e de consumo estável, enquanto um CZ seria um material de baixo custo, mas com demanda totalmente imprevisível. Essa abordagem combinada otimiza decisões de compra, reposição e armazenagem, garantindo eficiência na gestão dos estoques. Questão número 7. Acerca da gestão de estoques, julgue o item a seguir. Materiais não produtivos são aqueles utilizados pela produção para efetuar a operação, agregando valor ao custo do produto final de forma indireta. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Materiais não produtivos são aqueles que não entram diretamente no processo de fabricação do produto final e não agregam valor ao custo do produto, nem direta nem indiretamente. Eles são necessários para manter a operação funcionando, mas não fazem parte da estrutura do produto. Aqui está a diferença. Materiais produtivos são insumos diretamente relacionados à produção,
como matéria-prima e componentes que compõem o produto final. Materiais não produtivos incluem itens como equipamentos de segurança, materiais de escritório, ferramentas de manutenção, que são fundamentais para o funcionamento da empresa, mas não são consumidos na fabricação do produto. Os materiais que agregam valor ao custo do produto final de forma indireta são chamados de materiais auxiliares ou suprimentos de apoio à produção, pois impactam custos operacionais sem compor fisicamente o produto. Questão número 8. Considerando a gestão de estoques e almoxarifados, julgue o item que se segue. A identificação de materiais no estoque deve ser realizada obrigatoriamente em lotes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A identificação de materiais no estoque não precisa ser realizada obrigatoriamente em lotes. Embora a identificação por lote seja uma prática comum em algumas operações, a escolha do método depende da necessidade da empresa e do tipo de gestão de estoques adotada. Aqui estão algumas formas de identificação de materiais. Por lotes, útil quando a necessidade de rastreabilidade, controle de validade ou padronização de produtos em grande escala. Por código individual, comum para itens de alto valor ou peças únicas, permitindo um controle detalhado. Por categorias ou grupos, facilita a gestão de estoques variados, organizando os materiais conforme características semelhantes. Por códigos de barras ou RID, tecnologias que garantem maior precisão e agilidade no registro e movimentação dos estoques. O método de identificação deve ser adequado às operações logísticas e às necessidades de controle da organização, mas não há obrigatoriedade de que seja realizado exclusivamente por lotes. Questão número 9. Com relação aos fundamentos de logística e aos princípios de gestão integrada de operações e de logística de suprimento, julgue o item a seguir. A manutenção de estoques de uma empresa pode representar uma vantagem competitiva, caso o cliente esteja disposto a pagar mais caro para obter o produto tempestivamente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A manutenção de estoques pode sim representar uma vantagem competitiva, especialmente quando o cliente valoriza disponibilidade imediata e está disposto a pagar um valor maior para obter o produto tempestivamente. Aqui estão alguns fatores que justificam essa vantagem. Rapidez na entrega. Estoques bem dimensionados garantem atendimento imediato às demandas, evitando atrasos na reposição e fortalecendo a satisfação do cliente. Diferenciação no mercado. Empresas que mantêm estoques estratégicos conseguem atender necessidades urgentes de consumidores que priorizam prazo sobre preço. Segurança contra flutuações na oferta. Em mercados com produção variável ou instabilidade no fornecimento, manter estoques reduz o risco de escassez e aumenta o valor percebido pelo consumidor. Possibilidade de precificação premium. Produtos disponíveis para entrega rápida podem ter preços diferenciados, pois agregam conveniência ao consumidor. No entanto, essa estratégia exige um equilíbrio entre custo e benefício, pois estoques elevados também aumentam gastos com armazenagem e capital imobilizado. O ideal é que a empresa avalie perfil de demanda, concorrência e margem de lucro para definir o nível de estoque que maximiza a vantagem competitiva sem comprometer rentabilidade. Questão número 10. Acerca da administração de material e patrimônio, julgue o próximo item. A aquisição de material além da quantidade necessária representa imobilizações em estoque ocioso. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A aquisição de material em quantidade superior à demanda real e prevista leva à formação de estoque ocioso. Esse estoque representa um capital imobilizado para a empresa, pois são recursos financeiros que foram investidos na compra dos materiais e que estão parados, sem gerar retorno imediato. Implicações da imobilização em estoque ocioso. Custos de armazenagem. Materiais parados ocupam espaço no armazém, gerando custos de aluguel, energia, segurança, etc. Risco de obsolescência. Quanto mais tempo o material permanece em estoque, maior o risco de se tornar obsoleto devido a mudanças tecnológicas, perda de validade, no caso de perecíveis, ou deterioração. Custos de oportunidade.
O capital investido em estoque ocioso poderia ser utilizado em outras áreas da empresa para gerar lucro. Necessidade de desvalorização. Materiais ociosos podem precisar ser vendidos com desconto ou descartados, gerando perdas financeiras. Portanto, a compra de material além da quantidade necessária resulta em imobilizações financeiras em estoque ocioso, o que é considerado uma prática ineficiente na gestão de materiais. Uma gestão eficaz busca manter os níveis de estoque adequados para atender a demanda, evitando tanto a falta quanto o excesso de materiais. Questão número 11. Acerca da gestão de estoques, julgue o item a seguir. O tempo de elaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor não é considerado para o cálculo do tempo de reposição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O tempo de elaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor faz parte do cálculo do tempo de reposição, pois influencia diretamente o prazo necessário para que o material seja reposto no estoque. O tempo de reposição, também conhecido como lead time, é composto por diversas etapas, incluindo tempo de processamento do pedido, intervalo entre a necessidade do material e a emissão do pedido de compra, tempo de confirmação e aprovação, período necessário para validar o pedido junto ao fornecedor, tempo de produção e separação. Caso o fornecedor fabrique sob demanda, esse tempo deve ser considerado. Tempo de transporte. Inclui deslocamento e entrega do material no local desejado. Tempo de recebimento e inspeção. Processos internos para conferência e inclusão no estoque. Se o tempo de elaboração e confirmação do pedido for negligenciado, pode haver atrasos inesperados, comprometendo o abastecimento do estoque e impactando operações. Portanto, é fundamental incluí-lo no cálculo do tempo de reposição para uma gestão eficiente. Questão número 12. Julgue o seguinte item, relativo a planejamento e controle da produção, gestão de estoque e administração de compras. No sistema de reposição contínua, sempre que o saldo de estoque atingir o ponto de ressuprimento, uma quantidade pré-determinada e fixa do item será solicitada ao fornecedor. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No sistema de reposição contínua, o reabastecimento do estoque ocorre sempre que o saldo atingir o ponto de ressuprimento, garantindo a disponibilidade dos itens de forma constante. Esse método segue o princípio de definição de um ponto de ressuprimento. Quando o estoque atinge um nível mínimo pré-determinado, um pedido é acionado automaticamente. Quantidade fixa de reposição. O sistema solicita uma quantidade padronizada e previamente estabelecida, otimizando compras e logística. Controle eficiente de estoque. Evita excessos e reduz riscos de falta de materiais essenciais. Esse modelo é ideal para itens de alto giro, proporcionando reposição automática sem necessidade de revisão contínua dos pedidos. Questão número 13. Julgue o próximo item, relativo aos critérios de classificação de materiais, a gestão de estoques e a armazenagem de materiais. É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na secretaria de um órgão público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Materiais didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na secretaria de um órgão público podem ser classificados pelo critério de aplicação, pois essa abordagem organiza os materiais com base em sua função e uso dentro da instituição. Aqui está como o critério de aplicação impacta a classificação. Materiais auxiliares são aqueles que não compõem diretamente o produto final ou não são essenciais para a atividade fim, mas são necessários para o suporte administrativo e operacional. Materiais didáticos, no contexto da secretaria, podem incluir apostilas, manuais de procedimentos, documentos administrativos e formulários, todos utilizados para dar suporte às atividades organizacionais. Organização eficiente. A classificação por aplicação facilita a gestão e controle do estoque, garantindo que os materiais sejam alocados corretamente de acordo com sua finalidade. Dessa forma, o critério de aplicação permite que os materiais sejam agrupados conforme seu uso dentro da secretaria, o que melhora o gerenciamento e a reposição desses itens.
Questão número 14. A respeito da classificação e codificação de recursos materiais, julgue o item a seguir. O Sistema de Codificação de Materiais FSC, Federal Supply Classification, é composto por 11 algarismos, estruturados da seguinte forma: um conjunto de 4 dígitos, no qual os 2 primeiros correspondem ao código de grupo, e os 2 seguintes, em conjunto com os 2 primeiros, ao número de identificação, e um conjunto de 7 dígitos, que correspondem ao código de classe. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O Federal Supply Classification, FSC, é um sistema numérico desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, usado para padronizar a identificação e catalogação de materiais no Sistema Federal de Suprimentos. O Federal Stock Number, FSN, que existia antes do atual National Stock Number, NSN, era composto por 11 algarismos estruturados em 4 partes. Grupo, 2 primeiros dígitos. Identifica a categoria geral do material. Classe, 2 seguintes. Complementa a identificação, representando uma classificação mais detalhada dentro do grupo. Número de identificação, 6 dígitos sequenciais. Especifica um material único dentro daquela classe. Dígito de controle, último algarismo. Auxilia no detalhamento e gerenciamento do item. O FSN foi posteriormente substituído pelo NSN, que possui 13 dígitos, mas ambos seguem princípios de padronização para facilitar a gestão de suprimentos militares e administrativos. Questão número 15. Julgue o item a seguir, relativo à administração de materiais. Na subdivisão Materiais de Estoque, da classificação de materiais por tipo demanda, os materiais existentes no estoque devem ser submetidos a critérios e parâmetros de ressuprimento automático, com base na demanda prevista e na sua importância para a empresa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Na classificação de materiais por tipo de demanda, dentro da subdivisão Materiais de Estoque, os itens armazenados devem seguir critérios e parâmetros de ressuprimento automático, considerando tanto a demanda prevista quanto sua importância estratégica para a empresa. Esse sistema de reposição automática é baseado em prevista, o consumo esperado do material ao longo do tempo, que orienta os níveis mínimos e máximos de estoque. Importância do material, a criticidade do item para as operações da empresa, determinando se ele deve ter reabastecimento prioritário. Ponto de ressuprimento. Quando o estoque atinge um nível mínimo pré-determinado, um novo pedido é acionado automaticamente. Métodos de controle. Podem incluir sistemas ERP, análise ABC e previsões estatísticas, garantindo uma gestão eficiente dos insumos essenciais. Esse modelo de administração de materiais evita a falta de itens críticos, reduz custos de armazenamento e otimiza o fluxo operacional. Questão número 16. A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais, julgue o seguinte item. Há poucas formas de se classificar os materiais, razão por que se faz necessária a criação de adaptações às necessidades das empresas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na realidade, existem diversas formas de classificação de materiais, e elas podem ser aplicadas conforme as necessidades específicas da empresa. A ideia de que há poucas formas não reflete a ampla variedade de métodos utilizados na gestão de estoques e suprimentos. Aqui estão alguns exemplos de critérios de classificação de materiais. Por tipo de demanda, classifica os materiais conforme seu consumo, regular, sazonal, emergencial. Por aplicação, organiza os itens conforme sua utilização dentro da empresa. Por valor e importância, método ABC, que separa materiais de alto, médio e baixo impacto financeiro. Por criticidade ou imprescindibilidade, critério XYZ, que diferencia itens com criticidade baixa, média ou alta. Por origem, classifica os materiais conforme seu fornecedor ou processo de aquisição. Além disso, as empresas podem personalizar e adaptar a classificação de acordo com suas necessidades operacionais, mas isso não significa que existam poucas opções. A ampla variedade de métodos disponíveis permite uma gestão eficiente dos estoques e otimização dos recursos.
Questão número 17. A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais, julgue o seguinte item. Para a obtenção de resultados úteis e seguros no gerenciamento de estoques de uma empresa, deverão ser estabelecidas prioridades na seleção dos materiais, os quais deverão ser classificados com base em um único atributo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A classificação de materiais deve considerar os atributos essenciais para garantir um sistema eficiente de gestão de estoques. Aqui está um resumo dos 3 atributos fundamentais. Abrangência. A classificação deve incluir diversos aspectos dos materiais, como características físicas, financeiras e contábeis, garantindo um sistema completo e detalhado. Flexibilidade. O sistema deve permitir interfaces entre diferentes tipos de classificação, possibilitando ajustes e melhorias conforme necessário. Isso garante adaptação a mudanças na gestão de estoques. Praticidade. A estrutura de classificação precisa ser simples e direta, evitando processos complexos para o gestor e permitindo um acesso rápido às informações. A correta aplicação desses atributos melhora a organização, controle e tomada de decisão na administração de materiais. Questão número 18. No que se refere à classificação de materiais, julgue o próximo item. A abrangência, um atributo para a classificação de materiais, consiste nos modos direto e simples de classificar os materiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O atributo abrangência na classificação de materiais não se limita a modos diretos e simples de categorização. A abrangência refere-se à necessidade de que a classificação dos materiais considera múltiplos aspectos, garantindo uma visão completa e estruturada da gestão de estoques. Isso inclui aspectos físicos, características do material, como tamanho, peso e composição. Aspectos financeiros, valor de aquisição e impacto econômico na empresa. Aspectos contábeis, como os materiais são registrados e depreciados no patrimônio da organização. Aspectos operacionais, sua importância para o funcionamento e reposição estratégica. Já a necessidade de a classificação ser direta e simples está mais ligada ao atributo da praticidade, que busca facilitar a identificação e gestão dos materiais sem tornar o processo burocrático. Portanto, a afirmativa está incorreta, pois a abrangência envolve um sistema completo e multidimensional, não apenas simplicidade na organização. Questão número 19. A respeito da classificação e codificação de recursos materiais, julgue o item a seguir. Na classificação XYZ de materiais, os itens da classe X são considerados de baixa criticidade para as atividades a eles relacionadas, enquanto os itens da classe Y são considerados de média criticidade e o Z, de alta criticidade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De fato, a classificação XYZ pode ser utilizada para análise de criticidade, especialmente em setores como o hospitalar, onde a falta de determinados itens pode comprometer operações essenciais. Aqui está um resumo da classificação baseada na importância operacional. X. Baixa criticidade, itens fáceis de substituir e adquirir, sem impacto na segurança ou funcionamento da organização. Y. Média criticidade, materiais importantes, mas com certa possibilidade de substituição sem grandes prejuízos. Z. Alta criticidade, itens imprescindíveis, cuja ausência pode causar paralisação das atividades, riscos aos usuários ou impacto no patrimônio organizacional. Essa abordagem é fundamental para a gestão estratégica de estoques, permitindo que empresas priorizem materiais conforme seu impacto operacional. Questão número 20. A respeito da classificação de materiais, julgue o item a seguir. O sistema alfanumérico de classificação de materiais é uma combinação de letras e de números que permite uma classificação inferior ao sistema alfabético. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa.
O sistema alfanumérico de classificação de materiais, por utilizar uma combinação de letras e números, geralmente oferece uma capacidade de classificação superior ao sistema alfabético. Vantagens do sistema alfanumérico em relação ao alfabético. Maior número de combinações. Ao utilizar tanto letras quanto números, o sistema alfanumérico permite criar um número significativamente maior de códigos únicos em comparação com o sistema que utiliza apenas letras com o mesmo número de caracteres. Isso possibilita classificar um volume maior e mais diversificado de materiais. Maior capacidade de detalhamento. A combinação de letras e números pode ser utilizada para estruturar códigos que representam diferentes níveis de classificação e atributos dos materiais de forma mais detalhada. Por exemplo, as letras podem indicar a categoria principal, e os números podem especificar subcategorias ou características do item. Flexibilidade. O sistema alfanumérico oferece maior flexibilidade na criação de códigos que sejam tanto significativos, atribuindo significado a letras e números, quanto sequenciais, utilizando números para ordenar itens dentro de uma categoria. Em contraste, um sistema puramente alfabético, com o mesmo número de caracteres, teria uma capacidade limitada de combinações, o que poderia dificultar a classificação de um grande volume de itens ou a representação de muitas características distintas. Portanto, o sistema alfanumérico geralmente proporciona uma capacidade de classificação maior e mais flexível do que o sistema alfabético. Questão número 21. A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais, julgue o seguinte item. Os itens básicos iniciais do processo produtivo de uma empresa devem ser classificados como matérias-primas, constituídas pelos insumos que iniciam o processo produtivo da empresa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Matérias-primas são os insumos básicos que iniciam o processo produtivo de uma empresa, sendo essenciais para a fabricação de produtos finais. Aqui está a explicação. Matéria-prima é o material fundamental utilizado na produção, passando por processos de transformação para gerar produtos acabados. Insumos iniciais são os elementos que dão início ao processo de produção, podendo incluir materiais naturais, químicos ou manufaturados. Exemplo: em uma indústria de móveis, a madeira é uma matéria-prima. Na fabricação de roupas, tecidos são os insumos básicos. A correta classificação dos materiais permite um controle eficiente dos estoques e dos custos produtivos, garantindo uma gestão organizada da cadeia de suprimentos. Questão número 22. Julgue o próximo item, relativo aos critérios de classificação de materiais, a gestão de estoques e a armazenagem de materiais. A finalidade do controle de estoques consiste em verificar a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de objetivos nas diversas fases de elaboração de um produto ou serviço. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De fato, o controle de estoque desempenha um papel essencial na gestão de materiais, abrangendo todos os tipos de itens necessários para o funcionamento da empresa, desde matérias-primas até materiais auxiliares. A obediência aos critérios de estocagem e o alinhamento com os objetivos organizacionais são fundamentais para garantir disponibilidade contínua de materiais, evitando rupturas no fornecimento. Eficiência na produção, assegurando que os recursos estejam no momento e quantidade adequados. Redução de desperdícios e custos, otimizando a armazenagem e reposição dos itens. Fluxo operacional ágil, prevenindo problemas na cadeia produtiva e no atendimento ao cliente. O gerenciamento estratégico do estoque possibilita que a empresa mantenha previsibilidade e estabilidade nas operações, garantindo que os itens essenciais estejam sempre disponíveis conforme a necessidade. Questão número 23. Acerca das compras e estoques nas organizações, julgue o item. Entre as etapas do processo de reposição de estoques, incluem-se a verificação da necessidade de reposição de material, a comunicação ao setor de compras da necessidade de reposição do material e a comunicação com fornecedores para obter propostas de cotações. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As etapas mencionadas na assertiva fazem parte do processo de reposição de estoques em muitas organizações.
Verificação da necessidade de reposição de material. Esta é a etapa inicial, onde se identifica que o nível de estoque de um determinado item atingiu o ponto de ressuprimento ou está abaixo do nível desejado. Essa verificação pode ser feita por meio de sistemas de controle de estoque automatizados ou por inspeções visuais periódicas. Comunicação ao setor de compras da necessidade de reposição do material. Uma vez identificada a necessidade, o setor responsável pela gestão de estoques, almoxarifado, PCP, etc., comunica essa necessidade ao setor de compras. Essa comunicação geralmente é formalizada por meio de uma solicitação de compra ou requisição de material. Comunicação com fornecedores para obter propostas de cotações. O setor de compras, ao receber a solicitação, inicia o processo de seleção de fornecedores e coleta de propostas, cotações, para o material necessário. Essa etapa é crucial para garantir a obtenção do melhor preço, prazo de entrega e condições de pagamento. Após essas etapas, o processo de reposição geralmente continua com a análise das cotações, a seleção do fornecedor, a emissão do pedido de compra, o acompanhamento da entrega, o recebimento e a armazenagem dos materiais. Portanto, as etapas listadas na assertiva são, de fato, partes importantes do processo de reposição de estoques. Questão número 24. Julgue o item a seguir, relativo à administração de materiais. O estoque atinge o nível de segurança quando os itens estocados atingem um quantitativo que exige emissão de solicitação de compra para reposição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O estoque atinge o ponto de ressuprimento, ou ponto de pedido, quando os itens estocados atingem um quantitativo que exige a emissão de solicitação de compra para reposição. O nível de segurança é um estoque adicional mantido para proteger contra flutuações inesperadas na demanda ou atrasos no tempo de reposição. Distinção entre ponto de ressuprimento e nível de segurança. Ponto de ressuprimento, PR, é o nível de estoque no qual um novo pedido de compra deve ser emitido para repor o material antes que ele se esgote. O PR é calculado considerando a demanda esperada durante o tempo de reposição, lead time. Nível de segurança. ES é um estoque extra mantido como uma proteção contra a incerteza da demanda e do tempo de reposição. Ele serve como um colchão para evitar rupturas de estoque, caso a demanda seja maior que o previsto ou a entrega do fornecedor atrase. O nível de segurança é acionado quando o estoque se aproxima de um patamar considerado crítico para garantir a continuidade das operações. Portanto, quando o estoque atinge o nível que dispara a solicitação de compra, esse nível é o ponto de ressuprimento, e não o nível de segurança. O nível de segurança é um patamar abaixo do ponto de ressuprimento, destinado a cobrir imprevistos. Questão número 25. Julgue o item subsequente, relativo à gestão de estoques. O termo estoque significa algo inflexível e preciso, sendo correto afirmar que sua abrangência engloba pontualmente as representações de matérias-primas e os produtos semi-acabados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O termo estoque não é algo inflexível e preciso, pois sua abrangência vai muito além de apenas matérias-primas e produtos semi-acabados. O conceito de estoque engloba diferentes tipos de materiais dentro da cadeia de suprimentos, incluindo matérias-primas, insumos utilizados para a fabricação de produtos, produtos semi-acabados, itens em fase intermediária do processo produtivo, produtos acabados, mercadorias prontas para distribuição ou venda, materiais auxiliares, ferramentas, peças de manutenção, insumos administrativos e itens de apoio à produção. Além disso, a gestão de estoques é flexível e estratégica, adaptando-se às necessidades da organização e à variação da demanda. Definir o estoque como algo rígido e limitado a apenas certas categorias não representa corretamente sua abrangência na administração de materiais. Questão número 26. Com relação à gestão de estoques, julgue o item seguinte. O custo médio de um estoque é útil para equilibrar as flutuações das condições de oferta e de suprimento. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa.
O custo médio no estoque funciona como um estabilizador de preços, equilibrando as variações dos valores dos produtos armazenados. No entanto, ele não atua diretamente nas condições de oferta e suprimento, pois essas variáveis são influenciadas por fatores externos como demanda do mercado, disponibilidade de fornecedores e logística de reposição. Essa abordagem ajuda a manter um controle financeiro mais estável, minimizando impactos de oscilações bruscas nos preços dos insumos e garantindo previsibilidade na gestão de estoques. Questão número 27. Julgue o item subsequente, relativo à gestão de estoques. Entre as condições para que o material passível de alienação seja considerado alienável, incluem-se a de que esse material seja de consumo irregular e que tenha sido substituído por outro de tecnologia mais avançada. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O material pode ser considerado alienável quando ele não apresenta mais utilidade para a organização, seja por consumo irregular ou por ter sido substituído por outro de tecnologia mais avançada. Aqui estão algumas razões que tornam o material passível de alienação. Obsolescência tecnológica. O item foi substituído por um modelo mais moderno e eficiente. Baixa frequência de uso. O material tem consumo irregular, tornando sua manutenção desnecessária. Excesso de estoque. Quando há grande quantidade de um item sem previsão de uso futuro. Condição física inadequada. O material está deteriorado ou não atende mais às necessidades da empresa. A alienação pode ser feita por meio de venda, doação, troca ou descarte, dependendo das políticas organizacionais e da legislação vigente. Questão número 28. Julgue o próximo item, relativo aos critérios de classificação de materiais, a gestão de estoques e a armazenagem de materiais. A determinação de limites mínimos e máximos para cada item de material em estoque é uma condição básica para qualquer controle de estoque. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A definição de limites mínimos e máximos para cada item é um dos pilares fundamentais da gestão de estoques, garantindo um controle eficiente dos materiais e evitando tanto a falta quanto o excesso de produtos armazenados. Aqui estão os principais benefícios dessa prática. Evita rupturas no abastecimento. O limite mínimo assegura que sempre haja estoque suficiente para cobrir a demanda até a próxima reposição. Previne excessos e custos desnecessários. O limite máximo evita que a empresa mantenha estoques elevados, reduzindo gastos com armazenagem e desperdícios. Otimiza a gestão de compras. Permite que os pedidos sejam feitos de forma estratégica, considerando prazos de entrega e consumo real dos itens. Facilita o planejamento logístico. Com limites bem definidos, a empresa mantém maior previsibilidade na movimentação de materiais. Esse método é amplamente aplicado em diversos setores, garantindo eficiência, economia e organização na administração de estoques. Questão número 29. Decisões a respeito de estoques devem ser tomadas com cautela. Ao mesmo tempo que pontos positivos relacionados à utilização de estoques proporcionam um bom nível de serviço ao cliente, pontos negativos podem comprometer a viabilidade econômica da manutenção de estoques, podendo reter capital que seria utilizado de forma mais rentável se destinado a incrementar a produtividade e a competitividade. Considerando essas informações, julgue o item subsequente, a respeito da tomada de decisão na gestão de estoques. O método de ressuprimento de estoques do tipo revisão periódica sugere pedidos a intervalos de tempo regulares e fixos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O método de ressuprimento de estoques do tipo revisão periódica, também conhecido como sistema de intervalo fixo, é caracterizado pela realização de pedidos de reposição em intervalos de tempo regulares e fixos, como semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Como funciona o sistema de revisão periódica? Intervalos fixos. O nível de estoque de cada item é revisado em períodos predeterminados. Pedido até o nível alvo. Ao final de cada período de revisão, é feito um pedido para repor o estoque até um nível máximo ou nível alvo predefinido. Quantidade variável do pedido. A quantidade a ser pedida varia a cada revisão,
dependendo do estoque disponível no momento da revisão e da demanda esperada até a próxima revisão. O objetivo é trazer o nível de estoque de volta ao nível-alvo. Esse sistema é adequado para itens com demanda relativamente estável, para compras conjuntas de diversos itens do mesmo fornecedor, aproveitando economias de escala no transporte e no processamento do pedido, ou quando o acompanhamento contínuo do estoque de cada item não é viável ou econômico. Portanto, a descrição fornecida na assertiva corresponde precisamente ao método de ressuprimento de estoques do tipo revisão periódica. Questão número 30. Acerca das compras e estoques nas organizações, julgue o item. Situação hipotética. Em uma empresa, consomem-se mensalmente 3.000 unidades de determinada peça. O tempo de reposição do estoque dela é 45 dias, e o estoque de segurança é de 600 unidades. Assertiva. Nessa situação, o valor do ponto de pedido é superior a 5.000 unidades. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Para calcular o ponto de pedido, PP, utilizamos a seguinte fórmula. PP igual a consumo médio diário vezes tempo de reposição em dias, mais estoque de segurança. Primeiro, precisamos calcular o consumo médio diário. Consumo mensal igual a 3.000 unidades, número de dias no mês, aproximadamente, igual a 30 dias, consumo médio diário igual a 3.000 dividido por 30 igual a 100 unidades dia. Em seguida, aplicamos a fórmula do ponto de pedido. Tempo de reposição igual a 45 dias, estoque de segurança igual a 600 unidades, consumo médio diário igual a 100 unidades dia. PP igual a 100 unidades dia vezes 45 dias, mais 600 unidades. PP igual a 4.500 unidades mais 600 unidades. PP igual a 5.100 unidades. O valor do ponto de pedido é de 5.100 unidades, que é superior a 5.000 unidades. Portanto, a assertiva está certa.